Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Olá, queridos amigos. Nós começamos a nossa webinar. У нас сегодня 22 языка перевод. E como sempre, conosco está no estúdio, e há muitos grupos conectados. Está o grupo aí de São Peter, de Livnov, o Ravi. Oh, amigos da Tchecoslováquia, que aparece a primeira vez. O tema da dezena é muito interessante, há muitos cabalistas, importante. E é o pedido correto. Sim, é um tema muito importante, porque, em geral, tudo vem do Criador, de Boré. Tudo nasce ali, e todo o desenvolvimento, até o estado no qual chegamos. E prontamente nos sentimos como num estado onde está em stand-by, em parada. E somente em relação ao nosso pedido, passam eventos e relações, se não há um pedido por nossa parte, os eventos vão passar apesar de tudo, mas vão passar para despertar-nos ao pedido. O pedido pela correção, quer dizer, tudo que hoje em dia passa conosco, em total, é um empurrão nosso, como pede, por favor, peça, e como existe, como gostaria de existir, uma coisa assim. E essas são as circunstâncias nas quais existimos. Então, o mais importante, por nossa parte, é se somos capazes de aprender corretamente a pedir do Criador. Se somos capazes de fazer isso, quer dizer, de elevar uma carência séria em relação ao propósito da criação, ao propósito de nosso desenvolvimento. Então, a sabedoria da Kabbalah nos abre e nos diz que não há nenhum problema. Eu peço a tempo ao Criador e pelas trocas, pelas mudanças adequadas que tem que ficar em mim com relação ao mundo externo, e que eu seja fazer exatamente o que tenho que fazer e fazer o trabalho. Todo trabalho se chama o trabalho do Criador, que Ele que realiza. Mas Ele o realiza somente conforme o nosso pedido. Quer dizer, em relação a como eu elevo a Ele as minhas orações, meus pedidos, minhas direções, minhas aspirações. Se eu faço corretamente, se eu desperto a Ele corretamente, com isso, eu abro uma chave à luz que influi em toda a matéria de nosso mundo e muda tudo que nos rodeia, e assim cada um de nós. E cada um tem um caminho direto, muito claro, a luz superior, e ninguém tem privilégio. Nós todos somos iguais perante o Criador e a luz, e tudo depende do pedido correto. Toda a sabedoria da Kabbalah, em total, também se chama sabedoria da Kabbalah de como receber a sabedoria de como receber do Criador, como aprender a receber do Criador, sua doação, sua influência. Em outras palavras, de nossa parte, é como pedir corretamente. Mas não é simples, é um estado, em nosso estado tão baixo que pedimos, e nós temos que conhecer o sistema, saber como trabalha, e com os nossos desejos, e podemos ativá-los, etc. Então, na realidade, é um sistema muito complexo, que a sabedoria da Kabbalah nos leva dentro disso e nos explica como somos capazes, de como que podemos adquirir ou começar a despertar. Nosso idioma se chama, nossa linguagem se chama despertar. Então, essa é a realidade do nosso trabalho. Por isso, a aquisição do pedido correto ao Criador é o tema da sabedoria da Kabbalah. E também o propósito do estudo, e também
é a ação prática nossa que soluciona tudo. Se não despertarmos o Criador para que nos corrija, para que nos mude, então ele nos desperta desde cima, quer dizer, a mesma luz que tem que despertar-nos, que nos sustém, que tem que nos iluminar, que tem que levar por cima do nosso mundo e nos transforma em seres mais elevados, mais expandidos e plenos de luz. A alegria, essa luz que nós despertamos por nós mesmos, nos desperta em obscuridade, em estado oposto. É como passássemos num estado oposto. Essa é a mesma vibração que recebemos, mas como uma conexão, uma conotação negativa. Por isso nós temos todos os problemas, golpes e inclusive tragédias. E as sentimos como de tal forma que disto nós entendemos quais são os verdadeiros pedidos que têm que se dar. E assim nos educamos. Também em nosso mundo se desenvolve em algum tipo de castigo com relação à pessoa, apesar de que na espiritualidade não há castigo também, o castigo tem que ser proporcional e, por suposto, o oposto ao que a pessoa poderia fazer de uma forma correta. Então aqui as ações são claras, ainda que não sempre entendemos, porque passamos determinados problemas, ações. Se colocarmos atenção na vida de cada um, em especial, que está composta por todo tipo de problemas, segundo a sabedoria da Kabbalah, é muito simples. Se quero tirar do bolso digamos, $1, e coloco a mão dentro e aí encontro duas moedas no lugar de uma, é um castigo, porque o resultado não é adequado às minhas expectativas, inclusive que seja do lado positivo. Então, tudo aqui está construído de uma maneira profunda sobre o pedido e a resposta, o pedido correto e a resposta correta. Os pedidos não são corretos, então a resposta parcial nos vai empurrar a resposta correta, a relação correta. O pedido correto é assim, pouco a pouco, é como que se chama com a ajuda de um golpe. Então é extenso, é um sistema de correções de toda a nossa natureza egoísta para nos levar ao altruísmo absoluto e numa conexão absoluta, em uma só alma geral. Boris, em relação ao que você disse, está escrito: cada pessoa tem que dizer que todo mundo foi criado para mim. Eu tenho que entender que esse mundo que foi criado para mim quer dizer que eu devo me ocupar da correção do mundo e pedir por ele? Quer dizer, o pedido não deve ser somente para mim, senão, sim, está claro. Aqui nós temos que desenvolver isso. No começo não podemos explicar tudo, mas só quero dizer uma coisa: toda a nossa conexão com Borei, inclusive nossa vida, nosso mundo, sobre o restante dos mundos. Em resumo, todo pedido correto. Pergunta: uma pessoa tem um perigo de receber o lado oposto da luz como resposta a um pedido não correto ao Criador? Sim, supostamente. Ele quer dizer que se não faz o pedido correto, ele te corrige. O Rajava não vai ser um golpe, senão que tem que pedir uma forma não correta, você dirige, pede. Você, ou melhor, pensa, ou melhor, se equivoca, mas todo o tempo, quando você recebe correções, é uma estrutura, não é que Deus está acima e pensa o que fazer contigo. Você trabalha frente a um sistema, uma matrix, que o relaciona como você atua com ela, ela atua contigo. Atua por parte do equilíbrio absoluto, da plenitude, do preenchimento absoluto, do bem absoluto dessa lei, e você atua por seu lado. Então eu trabalho como estrutura, um sistema, você trabalha como uma máquina. Essa é a minha pergunta. Há distâncias entre a pergunta e a resposta, ou que o cabalista recebe a resposta imediatamente?
O Rabi, você recebe a resposta de imediato, mas a resposta é se você entende essa resposta. Isso é uma pergunta. Sim, é a resposta. Bom, pergunta de Chicago. É possível dizer a mim mesmo e chegar à consciência, quer dizer a mim mesmo algo? O Rabi diz, dizer a mim mesmo algo não é suficiente. Chegar ao conhecimento, ao reconhecimento, é um grande problema, que esse é reconhecer. Todos são partes por parte sua. Da direção ao Criador, ao sistema superior. O sistema superior de manejo, de providência, é chamado Boré. Isso é uma lei que não muda. Então, o que quer dizer da lei? Como é possível pedir algo à lei? É muito simples. Você se dirige a um sistema absoluto, que se encontra em equilíbrio incompleto, cheio, pleno, e no qual nós estamos de uma maneira conectada, completamente em um estado final e corrigido, e cada um de nós, quer dizer, o que vai passar conosco ao final da correção, já existe nessa estrutura desde o começo. Você se dirige a esse estado e você pede desse estado que o ajude pouco a pouco a chegar a esse mesmo estado. E mais, não é que o sistema pode de pronto tomar-te e levar-se a esse estado, ao teu estado final, não. Você tem que aprender isso dos teus pedidos e tuas respostas e pedidos e dessa relação de teus pedidos e as respostas. Você atua com isso como um stand. Você, afinal de contas, inclui dentro de ti toda a estrutura. Você se transforma uma parte disto. Você se conecta com essa estrutura e, a fim de não das contas, se transforma em ser equivalente ao Criador. Temos uma pergunta de Nova Sibília. O que é pedido correto ao Criador? Digamos, tome-se em conta que eu sou oposto a Ele. O Ravi diz, pedido correto é pedir por ser similar a Ele. Simplesmente assim. Nisso você tem que construir o seu pedido, porque não há nada mais pleno do que essa qualidade superior de doamento e amor absoluto, completo, cheio para todos e para tudo. E por isso a igualdade de forma com Ele é a nossa meta final. E assim, então, todos esses estados intermediários eu anseio a isso. Então, a dor, então, é um bom ponto de começo? O Dr. Lightman, sim, mas é tão pouco simples, porque para poder equivaler ao Criador, a ser equivalente ao Criador, nós temos que fazer tudo isso dentro de um grupo. Nós temos que participar na dezena, temos que sentir dentro desta os nossos estados, as nossas dependências de uns com os outros, até que ponto conectemos uns com os outros e apareçam as sensações de até que ponto estou conectados com ele. Dependo deles, eles dependem de mim quanto eu lhes devo, o que exatamente, quais são as expectativas, tudo isso tem que estar conectado com ele, porque ao final de contas eu começo a perceber que tudo isso é minha alma. E isso é somente o começo, ao fim de contas, todas as pessoas, todo mundo, todas as almas, incluindo inerte, vegetativo, animado e toda a matéria. Todo o universo em total é uma influência da minha alma fora de mim para que eu alcance um melhor estado. Samuel, quando você fala, eu posso estar de acordo com tudo de você, mas quando você está falando de todo mundo, toda a humanidade, eu me perco. Dr. Lightman, pouco a pouco isso não tem nada que ter medo. Assim, nos dizem não somente a sabedoria da Kabbalah, senão há muitas outras práticas que chegam ao mundo, nos tempos da sabedoria da Kabbalah, ou depois, não importa. Isso é uma percepção do mundo que muitos investigam, muitas práticas espirituais de todo tipo, e nossa prática é simples. Temos que revelar toda a nossa vida, temos que ver isso e mostrar isso ao mundo. Temos uma pergunta de Vilnius. Uma pergunta da amiga do grupo jovem de Vilnius. Como pedir corretamente? É um ato prático?
Dr. Lightman, pedir corretamente não sem palavras que eu abro a boca e peço. Pedir corretamente se refere à intenção de que se criar em mim a forma correta de pedido. O que é a forma correta de pedido? É esse estado no qual me encontro. E esse estado no qual eu gostaria de estar. A diferença entre esses dois estados, esse delta, essa diferença é exatamente a minha pedido. Essa é a minha petição. Eu peço por essa mudança. Passar do meu estado presente ao próximo estado, um estado futuro. Porque eu peço por mim não é egoísta. O tema é que a sabedoria da Kabbalah nos diz precisamente essa forma de pedido, porque todo mundo, tudo está incluído em mim. Se eu mudo a mim mesmo, eu mudo o mundo. Porque tal como nós estudamos, do reconhecimento da revelação, como se chama, da revelação da realidade. Tudo o que sinto em mim, tudo o que sinto fora de mim, em total é a projeção que há dentro de mim. E fora de mim é somente a luz superior. Dentro de mim, eu projeto essa luz superior em minhas qualidades internas. Por isso, todas as pessoas, toda a natureza inerte, vegetativa, animada, em geral, todo o universo é uma projeção das minhas qualidades internas. Os graus 1, 2, 3 e 4, meu, assim, se leva ao fim, se projeta sobre a luz superior, branca, e assim é o que se chama, se denomina que eu já sinto o meu mundo. Então, por isso eu peço por mim a correção, e assim corrijo o mundo. A percepção da realidade, sim? Sim, a percepção da realidade. Boris pergunta: a quem eu tenho que dirigir esse pedido? Ravi Lightman, eu me dirijo a Boré, a luz superior, a qualidade de bem absoluto, de otorgamento, de amor. Eu me dirijo a essa qualidade. Fora dessa qualidade, fora dessa força, não existe no mundo nada, somente eu e ele. E todo o resto que me dá a impressão de que existe está entre eu e o Criador. Então, no momento que eu começo a corrigir a mim mesmo, por suposto que com relação a isso também passam mudanças de qualidades e nos acercamos com o Criador entre aspas, e assim o grau que eu começo a aderir-me a ele, que se chama Dvekut, adesão. A Dvekut na sabedoria da Kabbalah se chama assim. Semil de Istambul. Qual é a diferença entre a petição de um cabalista e a oração de uma pessoa crente simples? A diferença é simples. O cabalista pede pela correção de si mesmo para assim corrigir o mundo. Porque que se encontra dentro de si, cada cabalista sente que é responsável pelo mundo. Mas tudo que necessita correções é ele por si mesmo e não os demais. E a pessoa pede que sentir-se bem, chegar ao paraíso, ter menos castigos, que o Criador tenha misericórdia dele, etc. Então, são simplesmente pedidos egoístas e claros. A quem se dirige também? Não é necessário um esclarecimento do que é o Criador, Elohim, etc. Eu não penso que seja. A sabedoria da Kabbalah nos ocupa disso, não se ocupa de comparações, quer dizer, que sente dentro de si um anseio claro pelo sentido da vida, por revelar o Criador. Ele chega e lhe dá essa possibilidade. Samuel pergunta sobre o que pedir quando uma pessoa sente sofrimentos físicos e dores terríveis. Rav, sobre isso também é possível pedir, mas dirija ao seu Criador.
Quando vocês sentem sofrimentos, dirijam-se a eles com uma pergunta: qual é a razão? Qual é a razão desses sofrimentos? A razão é o ego. Não há nada mais nessa oposição à luz. Essa é a razão de todos os sofrimentos. Então, o que eu tenho que corrigir em mim para poder diminuir as dores e ser cheio de alegria e saúde? É possível pedir por isso, porque esses estados me desconectam do Criador. Samuel, maiores sofrimentos e dores, sim, sofrimentos e dores desconectam. Então vocês perguntam, sabemos que a oração correta é quando nos dirigimos ao próximo, mas apesar de tudo, eu faço esse tipo de ações. Então esse tipo de pedido tem um resultado positivo? O Ravi, em realidade não, porque é um pedido correto. O Boré é a força geral da natureza que capta somente os seus verdadeiros desejos e não os artificiais. É como que começa a colocar-se gotas nos olhos, sal e começa a chorar. Isso é efetivo? O mesmo aqui. Não há que fazer, colocar cara, senão que aprender a sabedoria da Kabbalah e entender a sua relação com a força superior. E como podemos pedir desta e como sabemos o que pedir? Tem certos pedidos, petições, vão no caminho do nosso desenvolvimento. Peçam pelos próximos estados mais superiores, mais elevados. Boris, pergunta de Berlim. Se o criado... Não foi possível entender a pergunta, sinto muito. O criado, por nenhum motivo, pode fazer leis novas. Tampouco o Criador pode fazer. Essas leis vêm por escolha de que a luz superior, que é a natureza do Criador, aparece nessa luz um ponto negro, uma qualidade oposta à luz. E esse pequeno ponto, ele começa a desenvolver-se. E o seu desenvolvimento, baixo a influência da luz, constrói todos os mundos, tudo que há neles, até a alma do homem. É o que se chama, e também desce mais além, até o nosso estado, tudo passa desde esse pequeno ponto que vai baixo a influência da luz superior, se desenvolve e constrói as mudanças, as metamorfoses, etc. Por isso é aqui que não há nada que possa mudar. Somente o que pode mudar é na direção oposta desse ponto de escolha que nós conectamos entre nós, nós influímos desse ponto negro e geral em comum e levamos a igualdade com a luz. Samuel, se todo mundo foi criado para mim e está dentro de mim, então, como resultado que a vida é um conflito e se vê que todo mundo está em contra mim? Dr. Lightman, para que você, que é um egoísta com a sua mudança própria, corrija esse mundo oposto. Isso é em total. Então, esse mundo não é mau, é só a projeção das suas qualidades internas. Não muda o mundo se você não muda a si mesmo. Então o mundo vai mudar e vai encontrar-se a si mesmo no mundo que vai se chamar paraíso, Gran Eden. Quer dizer, o teu desejo corrigido completamente, o seu desejo egoísta corrigido completamente ao altruísmo, será equivalente ao Criador, tendo a luz de estado de plenitude, de eternidade. Você pode alcançar isso realmente nesse mundo. Em sua vida, tudo está à frente a você. Tudo depende somente do pedido correto. Boris, pergunta da Flórida. Meu pedido correto se expressa no mundo. Então, se eu vejo o mundo corrigido, o Ravi disse, se você se corrige nessa mesma medida, você vai ver o mundo corrigido. Samuel, por que o Criador necessita o meu pedido? Porque ele não sabe fazer sem os meus pedidos?
O Rav, ele sabe tudo, somente quer levar a ti do estado corrupto a um estado completamente corrigido para que você adquira a experiência. E todos os estados intermediários estarão dentro de ti e vão se acumular em ti de uma forma que vai começar a entender como tudo está feito. Vai entender a natureza do Criador e que vai ser igual a isso. Você vai ser equivalente com isso, vai encontrar prazer e também ele vai encontrar prazer. Perguntas de Krasnoyarsk. Rav, a minha pergunta é se falamos do pedido correto, qual é a diferença se, digamos, eu falo desde o centro do grupo e digo que quero pedir ao Criador, então o grupo eleva o meu pedido, ou que eu, de uma forma direta, me dirijo ao Criador? Há algum tipo de diferença? Ou que todo o tema está na predisposição do pedido, da petição? O Dr. Leitman, o tema é se sua petição e o pedido do grupo dos amigos são acordes, são os mesmos. E então os pedidos, o pedido grupal de vocês influi de uma forma direta a relação ao Criador a vocês. Pergunta. Chelyabinsk. Rav, hoje em dia na aula estão presentes pessoas que vieram a primeira vez, por isso queremos fazer uma pergunta. Necessitamos dirigir-nos ao Criador e levar um pedido por minha própria mudança. Mas por que nos reunimos aqui? A pergunta é, por que nos sentamos aqui juntos? E precisamente juntos temos que fazer tudo isso. O Rav. Vocês se reuniram juntos para tratar de mudar os estados de vocês. E isso pode mudar somente se dirigem corretamente à fonte desse estado. A fonte, ao Criador, à luz, a fonte de vocês. A origem. E por isso nos reunimos juntos, não que vocês se reúnem por vocês mesmos, senão que os reuniram e por isso estão sentados aqui. E assim lhes dá a oportunidade de entender como é possível influir sobre o destino de cada um, sobre a vida, sobre todo o mundo. Como e em que podemos alcançar nessa vida, neste mundo? Para isso se reuniram e por isso lhes vou contar. Nós podemos fazer tudo. Em nosso tempo, quando a sabedoria da Kabbalah se revela a cada pessoa, quer dizer, cada pessoa que tem uma pergunta sobre o sentido da vida é capaz de chegar e discutir sobre isso, de aprender esse método. E somente se quer poderá levar ao fim sobre si mesmo e então nossos dias está aberto a todos. Então tratemos de fazê-lo porque eu me sento e trato de explicar-lhes. Vocês não nada, ninguém os atrai, os leva a nenhum lugar. Simplesmente não se quer poder levar ao fim e usar isso. A Kabbalah não é um cárcere. É a palavra de receber, não é da palavra de colocar uma pesadez. Toronto. Toronto pergunta. Boa tarde, querido Rav. Eu tenho dois pedidos. Um, se eu posso pedir do Criador que bendiga a minha família, meus amigos que não estão ocupados na sabedoria da Kabbalah. O Rav, você pode pedir que vai resultar disso? Eu não sei. Não creio que saia algo disso, algo especial. Porque o pedido tem que ser um pedido pela correção. E você pede não sobre a correção, você pede se não melhorar o estado. E melhorar o estado não pode ser sem a correção. Segunda pergunta. Se sou capaz de pedir ao Criador de enviar luz para a correção do meu ego, a correção do meu ego pessoal, isso sim é possível, somente que esse pedido tem que ser o menos egoísta.
Скажите, пожалуйста, если я вижу плохое материальное положение своего товарища, это значит, Vilnius что я хочу, чтобы pergunta: он se eu vejo uma находился в этом situação положении? То есть material ведь я má слышал, что do meu молитва amigo, есть наше quer желание. dizer que é um estado no Значит, я qual eu вижу quero que плохое esteja? Porque eu состояние, escutei que o значит, я pedido хочу, é чтобы он exatamente o находился. nosso desejo. E se eu vejo o Нет. seu estado mal, então quer Все dizer que assim eu плохие quero vê-lo? состояния, O они Ravi: являются não. следствием разбиения Todos души os estados Адама. maus Поэтому ничего плохого практически мы не são делаем. uma Все отрицательные projeção, um состояния, resultado они da происходят quebra из da alma da того pessoa. состояния E por разбиения isso души, nós não которое мы fazemos nada mal. произошли. Todos os estados Одна negativos vêm зависит, desse насколько mesmo эти estado плохие de quebra da состояния alma que já ocorreu. будут все время улучшаться. E de nós depende até que ponto Так что esses estados вы не corruptos e maus se являетесь corrijam todo o tempo. как бы Então, создателями плохих состояний. Вы не прося об não é исправлении, de ser a fonte dos estados maus. É quando você não pede pela correção, você dá a oportunidade desses estados que se desprezam e que se realizam. Николаев, Nikolaev pergunta. они нас не слышат, да? Ну, задержка, видите, сейчас будет вопрос. Não nos escutam? Há um grande delay. Nikolaev, Вас не слышно, непонятно, a что pergunta. говорите. Não escutamos, não está claro o que dizem. Говорите Não быстро. se escuta bem. Нас слышно? Да. Динамик выключил, Саня. Динамик выключил. Нас слышно? Алло. Нас слышно? Скажите, пожалуйста. Ближе, говори. Да, скажите, пожалуйста, а как правильно просить за тебя? Делей большой. Вы понимаете, что она говорит? Нет. Все, снимаем вас, Николаев. Питер. Питер. Добрый вечер. Não estamos escutando nem vamos em Peter. Pergunta. Boa tarde. Rебятки, повторите вопрос. Повторите вопрос. Добрый вечер. Peter travou. A pergunta, por favor. В хороших состояниях. Como não esquecer por pedir a igualdade de forma em estados bons? O Rav, como não esquecer pedir igualdade de forma o Criador em estados bons? Para isso, você já necessita um grupo completo que te lembre disso, que você lembre a eles. Então serão capazes de não esquecer os estados bons, a direção ao Criador, e nos estados maus pode dirigir-se ao Criador, porque o ego precisamente vai te empurrar isso. Em estados bons o ego não vai te empurrar. Por isso aqui você necessita já a ajuda do grupo que te ajude nisso. Почему я этого не чувствую? O Lev de Kiev pergunta: se diz que todo mundo foi criado para mim, então por que não sinto isso? Dr. Lightman, nós não sentimos que o mundo foi criado para nós porque não queremos sentir isso, porque isso nos vai obrigar e nos compromete. Se agora eu começo a pensar que eu sou responsável por tudo que passa no mundo, porque é assim, então realmente eu me sentiria muito mal, porque eu necessito essa dor de cabeça. E por isso a pessoa todo o tempo tem que buscar um lugar que é tranquilo, calmo, e pouco a pouco, a fim do nosso trabalho, começa a sentir que de verdade todo mundo é uma projeção das minhas qualidades internas. É como uma tela branca, assim, vê todo o nosso mundo, e relaciona isso, começa a sentir-se a si mesmo responsável desse mundo e começa a pedir. Semyon pergunta: se a sensação dentro de mim, o desejo, é uma direção direta ao Criador, então por que as minhas conexões diferentes através da dezena ou do grupo ou de estudo? Isso me forma um pedido. O Ravi, eu não posso me dirigir ao Criador de uma forma direta. É uma boa pergunta. Vocês já falam dos parentes, pela família, mas isso não ajuda nós mesmos, vemos isso dentro da nossa vida. O Criador é possível dirigir não sozinho.
através de um pedido muito sério, quer dizer, o que quer dizer isso? É um avisada corretamente. Se eu peço através do grupo, o que quer dizer? Se estou conectado com uma dezena e juntos trabalhamos sobre um desejo em comum, então este desejo é sentido pelo Criador. Olha, eu vou desenhá-lo. Porque eu, digamos, já estou abaixo como Malhut, esse ponto, e o Criador, o Keter, acima como Keter. Malhut e Keter. Keter, Hormah, Binah, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzahod, Yetzod. E este é Malhut. Então, são 10 sefirot. Essas 10 sefirot eu tenho que conectar-me através delas. Através delas, assim, até o Criador. Se eu não faço isso corretamente, não vou alcançar o Criador. Então, tudo isso que há entre nós é o grupo. Por que eu necessito isso? Porque somente assim eu sou capaz de anular a mim mesmo quando eu me dirijo através do grupo. Quer dizer, eu tenho que entrar dentro do grupo, eu tenho que derreter-me nele. E somente então, nesse estado de derretido, eu posso dirigir meu Criador. E, na verdade, então, o meu pedido vai ser uma medida altruísta, não vai ser pessoal minha. Assim nos dirigimos a Ele. Porque, de uma forma diferente, eu não tenho possibilidade de dirigir-me a Ele. Pergunta de Sochi. E há sentido, inclusive, não pedir, se não agradecer, ou há que pedir realmente, Dr. Lightman? Tem razão. O nosso pedido ao Criador, dessa forma, formado de duas partes, do pedido e do agradecimento, é correto. Então, é muito importante o agradecimento. E o melhor é pensar, começar no agradecimento, porque nos prepara para a relação correta com a força superior. E somente então vem o pedido. Se somos capazes de fazer um ataque dentro do grupo, como é possível fazer isso de uma forma verdadeira? O Rav. O ataque do grupo se faz quando vocês se reúnem juntos com uma meta, com uma carência, com as mesmas intenções e desejos, e tratam o mais possível de concentrar-se entre vocês e concluem de uma forma clara as suas aspirações e desejos. Então, juntos, podemos então pedir o que querem, pensem o que querem pedir. Como tratem de analisar isso juntos e vão ver que de pronto vão começar a entender um ao outro melhor, até que ponto seus desejos encaminham o outro e até que ponto se esclarece quem são, o que querem, sobre o que vale a pena pedir e o que não. Conversem um com o outro, falem juntos, homens e mulheres, e cheguem a uma conclusão. E se na conclusão a que cheguem, que vão chegar, tratem de estar nisso o mais possível. E vão ver como os muda. Não simplesmente enviam um telegrama em outro lugar e recebem resposta, senão que no processo do trabalho, também, porque vocês existem nele, então nesse sistema, nessa estrutura do Criador, nesse processo de trabalho, comecem a sentir como as relações corretas e como isto muda vocês. E vocês vão ter êxito, não se preocupem. Sochi. Pergunta do grupo. Como agradecer corretamente e como agradecer desde o grupo? Dr. Lightman, querida, simplesmente fazer isso do coração, não há outro caminho, somente o coração. Como vão encontrar o caminho para fazê-lo? Façam. Não há nisso
nenhuma ordem ou lei geral, senão que tudo resulta do coração, porque o desejo está no coração. Querido Rav, uma pergunta de um principiante. Por que uma parte das pessoas, inclusive quando não sabem nada da Kabbalah, como pedir corretamente do Criador, precisamente tem esse em dirigir-se com o pedido e receber resposta, e outras pessoas durante muito tempo não são capazes de entender porque o Criador não lhes escuta? O Rav, nada é correto. Comece a aprender o que a sabedoria da Kabbalah diz, e a mim me dá a impressão de que nenhum nem outros fazem corretamente. Moscou, Shalom pergunta: esse domínio ilusório sobre os demais não é equivalente ao domínio de mim mesmo? Dominando a mim mesmo, eu posso ajudar os demais, e quando me anulo o restante dos demais não posso. Por que me diz isso? Pergunta o Rav. O Rav, é correto, mas não tem relação com o tema. Não foi possível o Rav entender tanta pergunta com a resposta. O desejo do Criador tem que despertar-se, ou Deus também tem que pedir dele também se quer, ou se não quer? Se não quer, pede apesar de tudo. E também se não quer. Pouco a pouco vai despertar em ti uma conexão correta com o Criador. Conexões corretas, você pode relacionar em qualquer estado quando lhe apeteça. Mas o pedido verdadeiro, que atua, sobre o qual vai receber resposta, tem que passar pelo grupo. Vírus? Carl pergunta: como pedir corretamente se eu vejo que o pedido apaga a sensação do qual eu peço, se não me escapo do golpe do Criador? O Rav, muitas vezes passa que quando a pessoa começa a pedir, uma pessoa começa a entender que esse pedido é natural, é forte, e que na realidade tem que pedir sobre algo diferente, e todo o tempo analise se está correto. Não importa. Vocês se encontram dentro dessa estrutura, não que vocês mandem uma carga e tem que assinar e enviar, senão que tudo trabalha dentro dessa estrutura. Então a direção de vocês, o pedido, vai mudando. Se vai estrutura todo o tempo vai relacionando isso, vocês vão sentindo. Digamos, se eu começo a dizer algo e passo, e também o meu pensamento muda, de pronto vemos que formas de perguntar e de responder são as minhas relações com essa estrutura. Eu já me encontro nisso, eu não posso cair dessa matrix. Sênior. Uma pergunta de Siri. Que é esse desejo de revelar o Criador que não é conhecido? Já milhares de pessoas buscam em milhões de anos. É porque eles pedem de uma forma egoísta. E nós tratamos de chegar ao pedido, ao altruísmo, à qualidade de doação e amor. E é isso que é o mais importante. E o outro, para de verdade pedir corretamente. Nós tratamos de transmitir esse pedido através da dezena, que o pedido seja comum para todos, que seja de acordo com todos. E desde esse minyan da dezena de 10 pessoas que anseiam um pedido do Criador, então 10 pessoas são uma unidade espiritual. Então, se você pede desde a dezena, se não pede desde a dezena, não representa uma unidade espiritual. Quer dizer, porém, em realidade, não se sente. Digamos, se eu peço para os meus parentes, podem pedir o que pode dizer. Peçam.
E você vai ver que todo mundo pede isso e nada se passa. Então o pedido tem que sair do grupo de cabalistas que entendem de uma forma clara que toda essa estrutura no qual nos encontramos foi criada é egoísta para que usamos somente durante a nossa correção que elevemos corretamente o pedido. Boris, uma citação de Talmud Esser Sefirot: todos esses pedidos são necessários somente para recordar que todas as almas que se dispersaram da alma comum de Adão e caíram em desejos. E então, o pedido tem que continuar até que elevemos todas as partes quebradas do seu estado original. O Rav. Plovdiv pergunta: o grupo pede por problemas dos amigos, nada mais? E o Criador vai escutar esse pedido? O Rav: mas vocês peçam para adquirir a qualidade de otorgamento amor pelos demais, a qualidade dos demais, e por isso ele sim irá escutar isso. Samuel. Herman de Peter pergunta: você disse que todos somos equivalentes ao Criador. Pergunta: então como podemos ser equivalentes perante ele se todos somos diferentes? O sistema é integral. É um sistema integral, disse o Rav, não pequeno, grande, não há longe ou próximo. Não que todos somos equivalentes completamente. Isso é um sistema integral. Moscou. Pergunta: querido Rav, diga por favor se o sistema relaciona. A que pergunta relaciona mais? A que pedido? O sistema, que tipo de perguntas é o mais simples? O Rav diz: a pergunta que se fazem tanto em quantidade e qualidade corretamente, e quantos mais fortes sejam pela correção, quer dizer, se pedimos do Criador, alguém que pede do Criador é um grande egoísta, digamos um delinquente. Então o Criador relaciona seu pedido mais rapidamente do resto, quer dizer, de uma criança boa como você que pede do Criador. Então tudo depende da agudeza, intensidade do pedido. Novosibirsk. A pedido da dezena, os amigos da dezena têm que saber o meu pedido, conhecê-lo, ou é um estado interno e nada mais que o Rav? Eles não têm que escutar, mas de uma forma geral, se você pede, tem que fazê-lo. O melhor é dirigir-se ao Criador e com tais desejos e aspirações nele que vocês falaram sobre isso dentro da dezena, não precisamente agora, senão que desejo que a dezena esteja de acordo e que quiseram elevar esse tipo de desejo ao Criador. Que mais? Peter? Точную просьбу через десятку. Я услышал только половину вопроса. Um pedido correto através da dezena? Não, escutei a pergunta de Suave. Pergunta: como criar um pedido mais correto através da dezena? O Rav: através da dezena, o pedido correto pode criar. Se vocês sempre falam sobre isso, o que querem pedir, o que é realmente o pedido correto e verdadeiro, que todos se conectam num coração, um desejo até uma fonte superior. Então vai ser verdadeiro pedido. Isso pode ser não somente um pedido, vocês podem fazer simplesmente fazer um agradecimento também. E ele os levou a estar juntos, e os aproximou a ele. Ele quer escutar de vocês os seus desejos
aproximando-se a Ele, querem responder a esses desejos. Ele deu tais condições que hoje em dia podem aprender a falar com Ele. Então, por favor, vocês estão dentro dessa estrutura. Essa estrutura é o Criador. E espera nada mais para relacionar corretamente entre vocês. Vimos? Duas perguntas. A primeira é prática. Uma pergunta prática é, se uma pessoa pede pela dezena e não tem palavras, as palavras não são adequadas, se é correto, o Rav, você não tem que expressar em nenhum idioma. Você pode inclusive chorar. E isso também é um pedido. O que importa? O pedido é uma expressão de suas aspirações internas. O que, segundo se falta na dezena, esse desejo em comum de todos juntos. Tratem de alguma maneira de criar ou de formá-lo como se fosse uma massa. Então, esse desejo em comum criam juntos. Esse é o pedido de vocês para o Criador. Outra pergunta. É possível dizer o nome do Criador? Quer dizer, um dos nomes do Criador? O Rav, não é necessário nenhum nome do Criador. Todos esses são tolices. Não, espere. Não tenha pressão. Vocês vão continuar equivocando sem nenhum nome do Criador. Nada é necessário. Nada, nenhum mantra, nenhum estudo de nomes, nem nada. Vocês simplesmente podem sentar-se em silêncio, cada um, desde o seu coração, pedir do Criador em 2 minutos. Tratem de fazê-lo. Tratem, é um bom exercício. E sem nomes ou todo o resto, tudo isso são tolices. Quando vocês já estão em graus superiores, quando algum de vocês já em 10 sefirot, e entre eles já há uma realidade, é quando já formam um partsuf espiritual. Vocês entendem o que é? Quer dizer, a alma de vocês que está composta de 10 sefirot. Quando vocês criam assim essa força geral que se vai formar desses desejos em comum, então vai ser chamado com algum nome do Senhor, do Criador. E há uma quantidade específica de nomes, há uma quantidade de estados, assim, de estado de vocês na dezena, que estão conectados. E então um estado assim, um estado assado, isso é diferente, esse vai ser o nome do nome. Não que eu diga algo e nem sequer que sabe o conceito. Vão com passos muito racionais. Não há mais perguntas? Vimos? Vamos? Pergunta. Eu sou um egoísta completo, eu sou mal com todos e por isso eu sofro. Isso quer dizer que não quer que seja um egoísta completo. Completo é quando... Pergunta. Eu me sinto mal, então eu peço do Senhor que me corrija. Esse é um pedido egoísta ou não? Porque eu realmente quero me sentir bem, por isso eu peço a Ele. Se eu me sentisse bem, pediria. Então esse pedido vai ser escutado? O Ravi, você pede somente para sentir-se bem. Pergunta, eu penso que sim. O Ravi, a escolha que você senta a si mesmo, não, por que te enraivecer? Por que sente mal? Eu me enraiveço porque eu não posso dormir, meu coração palpita. Então por que você se sente mal com as pessoas? A pergunta é porque tem as qualidades negativas. O Ravi, se você não quer que seja egoísta, um momento. Pergunta. O Ravi diz, você me confundiu. Me confundiu.
O Rav, Kiev? Finalmente apareceram. Rav, digam, por favor, como é possível pedir através da dezena se todos somos diferentes e todos temos desejos diferentes? Alguém quer correção, alguém quer família, alguém quer um departamento. Todos têm os desejos, então como é possível pedir através da dezena? O Rav. Há várias respostas a essa pergunta. Tudo o que lhes falta somente a luz superior, a Aurelion, que lhes dê família, departamento, trabalho, salário, saúde, tudo o que queiram. Tudo isso lhe dá luz superior, somente que em cada um revela esse preenchimento de uma maneira diferente. Por isso, apesar de tudo, há que pedir. Se queres pedir e realmente receber o que necessita, ou se não sabe o que necessita, você por si mesmo não sabe. Digamos que você queira, sabe, e na prática você não tem nem ideia do que é. Então, vale a pena pedir por isso? Não, isso é uma pergunta. E alguém diferente pede algo diferente, então pouco está claro. Ele não entende se realmente vai fazer bem ou não. O melhor no pedido, o melhor nosso é a aproximação com o Criador. E vai ter resposta de uma forma automática, de uma forma ótima. Vai responder sobre as coisas mais necessárias, para os estados mais necessários. Aí é isso que nos leva à plenitude. Então, o melhor é pedir por isso. Digamos, o grupo de Kiev está frente a nós agora. 8 garotas, tem uns 4 ou 5 rapazes e 30 mulheres. Não podem haver pedidos idênticos, são diferentes. E cada um percebe o Boré de uma forma diferente. Então, peçam pela aproximação, ou aproximação ao Criador. É isso que lhes dá a resposta a todas as perguntas. Isso é que os faz chegar a um estado ótimo para cada um. A luz geral de abundância, quando chega, em cada um preenche em relação à sua alma, nessa mesma quantidade de qualidade que essa alma particular que exige, que necessita. Entende? Então, simplesmente vem de cima. Como? Não sei. Não temos um exemplo assim no nosso mundo. É como se, digamos, o dinheiro, digamos, cada um chega em 1000 rublos, ou de uma maneira que seja. Cada um recebe disso um preenchimento diferente próprio. A luz sabe o que faz, simplesmente tem que pedir de uma forma coletiva, então dessa forma coletiva vai receber aqui, mas cada um vai sentir dentro do seu clipe particular. Só ti. Continuando essa pergunta, há algum tipo de benefício do pedido do Criador que desperte em mais pontos do coração e que nos traga ao grupo? Isso já é uma conversação séria, porque se pede ao Criador sobre a correção do mundo, então aqui já avança desde a cauda ao cola pedido. Quer dizer, cola, que você pede aqui o privilégio de dirigir-se ao Criador fora dessa cauda, porque você pede aos demais, porque a luz que vai chegar a eles, para a correção, para o preenchimento, essa luz vai passar por ti. Mas se você pensa nisso agora, não vai avançar corretamente. É claro, certo? Mas, Boris, eu penso que queremos fazer alguns avisos. Terminamos? O Boris, quase. Nós começamos um grupo em Odessa, também é o curso 9, o curso de novembro, os segredos da última geração, e também em Moscou, 13 de novembro, também uma palestra sobre Nova Vida, e é uma série de encontros, e vamos poder ver no chat. Nós estamos programando um congresso virtual
Outras 6 semanas, quem é o responsável por esse congresso é o grupo de Nova York e outros amigos também que falam russo, vocês podem falar com eles em russo e também que falam inglês e hebraico, aí estão todos. Então podem dirigir-se a eles, aconselho que todos tratem de participar nisso. Não importa quanto que vão participar de forma ativa, na intenção é se vão poder influir sobre o material do congresso, e o congresso, afinal, vai ser uma só tarde, e durante o sábado haverão 3 dias, 13 aulas de sábado. Eu aconselho a participar num pedido, na participação nisso. E nós nos encontraremos em uma semana a mais, à mesma hora. E que tenham todos o melhor e o mais importante. Aprendam a dirigir-se corretamente ao Criador. Não vão necessitar nada, vão estar em uma conexão com Ele e com essa força superior vai os preencher, os vai transformar em pessoas mais felizes. De todos os mundos. Êxito e abraço a todos.